Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma resenha de um livro do No Virando as Páginas. Eu já ia errando no livro do mês, mas graças a Deus eu me lembrei a tempo e pude estar fazendo o trabalho em cima da análise desta obra aqui, de uma autobiografia de um ex-presidente, o 44º presidente norte-americano, o primeiro presidente afro-americano, Barack Obama, Uma Terra Prometida. Antes de tudo, eu queria dar alguns toques para você que vier ler o livro do Barack Obama. Primeiro, é um livro bom de ler, tá certo? É um livro muito bom de ler, por 3 motivos básicos. Primeiro, dificilmente foi o Barack Obama que escreveu o livro. Obviamente foi o Barack Obama que influenciou o livro a partir das suas experiências. Neste livro aqui, em especial, dos primeiros 4 anos como presidente dos Estados Unidos. Depois ele está fazendo um segundo livro, dizem que serão 3 livros, eu quero ver se vão ser 3 livros. Eu indico a você estar lendo uma biografia, eu esqueci até o nome dela agora, mas uma biografia do Barack Obama, que ele vai trabalhar Audácia da Esperança. Vem aqui, eu tinha esquecido, o livro Audácia da Esperança, que naquele livro ele faz a história da sua família. Inclusive, de uma forma bastante corajosa, ele escreve a situação em que os seus pais, porque o nome do pai dele era Barack Obama Sênior e a mãe dele era Andurra era uma antropóloga. O Barack Obama, ele é de origem havaiana, né? Ele é um havaiano. E como ela era branca e o pai negro, quando viajaram à África para que pudessem reconhecer a relação deles dois, o pessoal lá na África não reconheceu não. E ele deixa isso aqui bastante claro, todos esses contornos, todas essas lutas. E ele meio que vai dar para você um certo insight para aquilo que você vai ler aqui agora. Mas voltando lá, quando a gente pega uma autobiografia, a gente tem que estar com muito cuidado. Porque quem vai redigir essa obra não é aquele que assina esta obra, é um ghostwriter. Então o ghostwriter, ele vai ser escritor fantasma. Então ele vai ser aquele que vai cunhar, vai trabalhar a redação de todo o livro a partir das informações não só do Barack Obama, como por exemplo da Michelle também, sua esposa, como principalmente do grupo de pessoas que trabalharam com Barack Obama no seu período presidencial, seus assessores mais próximos, etc. Sua equipe, né? A equipe que trabalhou, por exemplo, para a vitória dele ao Senado de Illinois em 2004. Pode ser que ele esteja aqui, essa galera esteja atuando para poder estar construindo esse livro. É um livro bom de ler, mas é um livro que você tem que tomar também um certo cuidado, porque existe uma diferença muito grande entre uma autobiografia e uma biografia. Exemplo, esta aqui, do Walter Isaacson, a biografia do Steve Jobs. Para quem gosta de história de grandes expoentes na área empresarial, eu consigo tirar o Steve Jobs apenas desse nicho de leitura de empreendedorismo. Não, eu acho que o Steve Jobs é uma figura histórica a ser avaliada, analisada, percebida por as mais diversas lentes e perspectivas literárias. Mas quando você vê esta biografia, o autor da biografia do Steve Jobs faz um relato muito fidedigno da história e vida desse cara, a ponto de não tecer nenhum comentário acima ou abaixo da realidade, inclusive desenhando a personalidade do Steve Jobs, que não era a melhor das personalidades no que tange aos relacionamentos sociais. Ele era um gênio, mas também era um monstro nas suas relações, e esse livro deixa isso muito bem claro. Às vezes você vai ler outro livro biográfico, li outros livros biográficos do Steve Jobs, o pessoal descendo um pouquinho o tom, amansando um pouquinho as histórias do Steve Jobs, mas o Walter Isaacson constrói exatamente a vida do Steve Jobs como ela é, do lado bom e do lado ruim. O final da vida do Steve Jobs foi muito doloroso, ele fez muitas revisões da sua conduta mesmo, da sua relação, e acredito sinceramente, eu costumo dizer que Steve Jobs morreu bem, não por conta daquilo e por aquilo que ele morreu, mas
pelas transformações de ser humano que ele acabou por ter nos seus últimos 2, 3 anos de vida. Então, uma biografia, ela tem a tendência de ser mais dura. Existe um outro tipo de relato, que são as entrevistas. Por exemplo, uma aqui, olha, o protocolo russo, né? Aqui é do Dr. Grigory Rodchenkov, que foi o cara que destruiu a ideia russa nas Olimpíadas e deixou bem claro o estilo de doping que os russos fizeram no período do Putin. Quem quiser dar uma lida ou saber um pouquinho sobre o Putin, eu fiz uma resenha sobre um livro do Oliver Stone com o Putin. Tá lá, tá pertinho, vou deixar aqui marcado para você procurar. Uma outra estrutura de narrativa, que também é de entrevista, e eu vou usá-la inclusive para fazer um certo diálogo com o Barack Obama, é A Corrupção Americana, do Amy Goodman e David Goodman. Todos os dois, obviamente, como é um texto que vai bater muito no George Bush, a gente sabe que são escritores com uma tendência democrata, assim como está tendo agora com o Trump. Não estou defendendo nem Bush nem o Trump, estou dizendo que eu não tenho visto, por exemplo, muitos livros de autores republicanos falando de presidentes democratas. A gente até vai falar um pouquinho sobre como a conduta americana tem estado errada. Passa presidente, entra presidente, por isso talvez a influência norte-americana no mundo esteja diminuindo, ainda é imensa, mas está diminuindo. Mas aqui a Corrupção Americana, ele é um relato investigativo a partir do governo Bush filho, e principalmente naquele arremedo da invasão ao Iraque. Não é a primeira guerra contra o Iraque, que foi naquela questão do Kuwait, que aconteceu 10 anos antes da invasão do Iraque pelo governo pelo exército norte-americano no governo do Bush filho, depois de 2001, depois do atentado às Torres Gêmeas. Os americanos foram à ONU e disseram que um dos grandes riscos do Iraque, além de estar atuando na preservação e no apoio a grupos terroristas, eles também diziam que o Iraque estava fabricando armas químicas. Nada disso foi achado, nada disso foi comprovado. Foi uma basófia do Bush filho, que acabou por intercursar mais uma guerra, mais mortes, seja lá de que lado for, desnecessárias, dentro de uma política extremamente equivocada que os americanos têm feito nos últimos anos quando se trata de relações exteriores. Bom, aí você tem aqui uma investigação. Existe um outro tipo de livro que não é nem biografia, nem é uma investigação, de certa forma é uma pesquisa histórica, que é um livro como este aqui, o primeiro dos 5 livros do Hélio Gaspari, do período da ditadura militar, a ditadura envergonhada. Alguns não gostam quando se fala de ditadura militar, mas cada um pensa ao seu modo. Para mim, houve, ok? Então eu não discuto muito sobre isso, né? Então, esse livro aqui, do Hélio Gaspari, é o primeiro. Começa com a ditadura envergonhada e termina em ditadura acabada. Se você tem os livros, eu tenho os 4 livros da Companhia das Letras. O último livro foi editado pela Intrínseca. Aliás, a Intrínseca reeditou os 4 primeiros, que estavam aqui pela Companhia das Letras, e editou o livro novo, que é o que fecha esses 5 livros do Hélio Gaspari sobre o período da ditadura militar. Eu não sei se a Companhia das Letras, se você souber me fala aí embaixo, se a Companhia das Letras chegou a lançar o 5º livro. Acho que não. Livros baratos, que você encontra baratos no sebo, livros bons, eu já tenho eles há muito tempo, comprei alguns em livrarias, outros em sebos, esse aqui foi numa livraria, o Ditadura Envergonhada. Mas mais à frente eu comprei alguns no sebo, alguns a R$20, comprei 2 a R$20 juntos, livros bons. Então ali são livros históricos que vão traçar então a partir de cada um dos seus estudiosos, sejam eles historiadores, sociólogos, ou mesmo empresários, ou mesmo economistas, quando eles vão traçar uma visão e ótica a partir de um certo movimento histórico, e ali vão fazer as suas narrativas, obviamente se apegando aqui a informações de jornais, informações históricas, comprovação junto a testemunhas oculares. O Hélio Gaspari é uma testemunha ocular do período da ditadura militar. Isto fica óbvio e fica muito claro
que ele está escrevendo segundo a sua visão, mas dentro de uma narrativa da qual ele viveu, ou diria, em se tratando de ditadura, sobreviveu, né? Um outro livro, e aí eu vou indicar que aí já não é nem mais um livro biográfico, nem autobiográfico, nem um livro histórico, mas um livro analítico, conceitual, de um estudo onde você mergulha em um certo assunto. Eu tenho sempre falado sobre esse livro, eu tenho lido ele a espingadelas, porque ele é muito grande, ele tem muito conteúdo. A Vida e Morte da Democracia, do John Kane, da editora 70, vale muito a pena você procurar. Como eu já falei para outras pessoas, em outros vídeos sobre o conteúdo desse livro, sempre alertando que esse custo não é um custo leve, e mais, ele tem a competência de desmistificar absolutos, como por exemplo o nascedouro da democracia, caracterizado a partir do Ocidente, mais propriamente na aristocracia grega, né? O processo dos grandes homens gregos da filosofia clássica e a atribuição do sentido da paideia, da polis, e a construção de um nascedor da democracia. Ele tenta mostrar que isto não é uma verdade absoluta, que o senso de democracia aconteceu em outros povos e que ele vai fazer um certo arremedo a esse tipo de afirmação. Porém, ele também é um livro analítico dos dias de hoje e vem a alertar principalmente a democracia liberal, o custo que ela está tendo para poder sobreviver e os riscos de migração. Por isso é Vida e Morte da Democracia. É o tipo de livro que, se você gosta, é para você ter ele na sua mesinha ao lado, na sua cômoda ao lado da sua cama, e procurar ler sempre pelo menos um capítulo ou 20, 30 páginas ao dia, até você chegar nas suas, eu acho que passam de 1000 páginas, gente, eu nem me lembro mais. Aqui ele foi editado pela Loyola, 845 páginas. Aqui ele foi editado pela Loyola, mas a editora mesmo é a editora 70 lá de Portugal. Vale a pena. Você consegue achar este livro na Amazon, você consegue achar este livro na estante virtual. Não vejo esse livro em outros lugares, em outras livrarias. Vai aí a dica para você ler. Então, estamos falando do Barack Obama, filho do Barack Obama Sênior, filho também da havaiana Ann Durham. Ele mesmo é um havaiano, vai começar a obra falando daquele período inicial da separação dos seus pais. Barack Obama Sênior era um jornalista, sociólogo, com uma capacidade muito grande de analítica, mas com uma base também marxista, um marxista não extremista, mas um marxista histórico. Tinha certeza do seu componente e, óbvio, vai influenciar bastante. O Barack Obama, ele deixa claro que ele não concordava com todas as considerações do seu pai, mas ele naquele livro, e mesmo dizendo que perdeu o pai muito cedo em relação à sua vida. Seu pai morreu cedo, um acidente terrível, e ele mostra a influência tanto da sua mãe quanto do seu pai, obviamente muito mais com relação à mãe. Aqui ele vai descrevendo os seus irmãos, na África. Se eu não estou enganado, gente, olha, me desculpe que minha cabeça hoje está solta, eu acho que o pai dele era do Quênia, tá? Então, alguns problemas que ele teve com as famílias, com o seu lado da família queniana, mas também com as suas meia-irmãs, porque após a separação a sua mãe casou com com uma outra pessoa, e ele tem as suas meias-irmãs, e aí sim um núcleo familiar ele deixa mais ou menos descrito, vai falar um pouquinho da morte da sua mãe. Mas o que me preocupou mais em ler esse livro, ele está significativamente falando da primeira metade do seu curso presidencial, e algumas coisas precisam ser muito bem colocadas com relação ao Barack Obama. Ele tinha boas intenções, absolutamente tinha. Eu não posso dizer que ele não tinha. O pessoal da direita fica mais esquentado quando se elogiou o Barack Obama. Não, ele teve. Eu inclusive participei, eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente da presença dele no Brasil, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A sua retórica era uma retórica bastante elegante, mas ao mesmo tempo muito populista. Ele falava para o povo aquilo que o povo queria ouvir. Então, aquela nossa questão muito meio macaco de auditório,
de aceitar as coisas por elas mesmas, fez com que não percebêssemos muito a integridade do que o Barack estava falando, e ao mesmo tempo ter uma visão muito crítica em alguns movimentos, porque se você fizer uma análise sobre a primeira metade, do período do Barack, para a América do Sul, ele teve uma aproximação muito próxima à Colômbia e teve uma posição mais próxima ainda, mais próxima não, mas teve uma aproximação com o Macri, até porque os Kirchner tinham caído na Argentina, o Macri era um cara de centro-direita, interessava ao Barack Obama enxergar outros polos na América do Sul com os quais ele pudesse relacionar. O Chile também está ingresso nisso. O Brasil era no período do governo Lula e do governo depois, o governo da Dilma. Ele esteve no Brasil no período da Dilma como presidente, e aí, sabedor de que o Brasil tinha uma tendência mais à esquerda, ainda que ele adulasse o Brasil, ele não foi um parceiro ao Brasil. Isso para mim fica muito claro. No segunda instância, no próprio livro, ele relata a presidente Dilma procurando ele e dando a ele a certeza de que o Brasil gostaria de fechar acordos bilaterais interessantes para os dois países. Ele estava com um problema na Líbia, ele deixa isso aqui muito claro. E aí vale a levantar as idiosincrasias que o livro não conta. Talvez ele venha a contar no próximo livro, que é a segunda metade. Eu acho que é a segunda metade de 3 partes da obra, né? E ele não fala muito, ou ele fica muito reservado a não dizer por que ele, como presidente, foi o presidente que mais teve guerras desde o período de Roosevelt. Ou seja, Obama esteve diante de um Estados Unidos belicoso, mesmo sendo contra essa situação norte-americana. Tentou retirar o quanto pôde as suas tropas do Iraque, não conseguiu trabalhar bem o Afeganistão. O Afeganistão é um erro similar norte-americano ao erro do Vietnã. 20 anos de guerra no Afeganistão, entra democrata, entra republicano, entra democrata, entra republicano, eles não resolvem isso, ceifando não só vidas, como ceifando uma boa parte da economia norte-americana. Então, situações dele com os seus parceiros históricos, né? O Medvedev, presidente da Rússia, o Putin, sempre presente na história russa. Na segunda metade, no próximo livro, ele deverá falar um pouquinho sobre a relação dele com Cuba e a proximidade que ele teve com os Castros, né? Algo que não foi à frente e não iria com o governo Trump jamais à frente. Ele diz das suas confusões com relação a Hillary, mostra antes a sua relação com a Michelle, como se cresce, mas sinceramente esse pedaço da vida que é descrito aqui não me interessa, apesar de ser um bom relato e vale a pena você ler, mas para mim não interessa, porque eu quero entender aqui, e eu creio que, e aí eu tenho que dar um certo desconto nisso, ele está aqui tentando falar do Barack Obama, homem sob uma ótica presidencial. Eu entendo mesmo isso. Mas eu quero ver dele quais são as perspectivas que ele tinha de mundo e de geopolítica, né? Então, como é que ele tratava o presidente da China na época, as relações que eram mais próximas entre Barack Obama e China, mas as diversas reuniões entre os dois governos que não foram à frente, muito por conta do próprio posicionamento do governo norte-americano com o Barack Obama, que acabou por esfriar toda a aproximação entre essas duas nações. Isso fica na conta dele. A gente não pode deixar de lado ações e expressões com as quais ele tentou trabalhar, como por exemplo as relações internas sociais, a questão da ação de saúde no governo Barack Obama, né, o Barack Care, aquilo que ele tentava trazer numa situação muito mais próxima à população mais carente dos Estados Unidos, mas que não conseguiu ser trabalhado da forma como ele pensava.
Você tem alguns outros temas, como por exemplo as rixas que tinham a equipe do Barack Obama com a equipe da Hillary Clinton quando eles estavam disputando a prévia dos democratas e ele acabou por vencer. Ele descreve o discurso que ele teve ainda como senador eleito e como esse discurso na reunião nacional da vitória, da sua vitória como senador, na reunião nacional dos democratas, como isso impressionou, e a partir daí ele surge não mais apenas como um senador, mas principalmente como um afro-americano com potencial para ser presidente da República. Há um grande problema quando a gente fala um pouco sobre esses livros a partir de elementos clássicos da divisão ideológica da forma como está o mundo, não é só o Brasil. Então, se você toma uma visão elogiosa a alguém, se esse alguém é de esquerda, as pessoas acabam te rotulando como esquerda. Se esse alguém é de direita, as pessoas acabam te rotulando como direita. A minha perspectiva aqui é analisar a pessoa em si na sua relação com o poder. Não me parece que o Barack Obama foi uma pessoa sórdida no poder. Não me parece que o Barack Obama foi um cara que fez como o Bush fez. E a corrupção que aconteceu por trás da defenestrada guerra contra o Iraque. Deixa eu ver se eu acho aqui. Desculpa, gente. É livro em cima de livro, vocês não veem aí porque eu deixo escondido. Mas olha aqui. Olha esse relato interessante. Dois relatos interessantes sobre a política do George Bush. A primeira está aqui. Sobre as relações da família Bush. A família Bush, a prioridade sempre foi tomar conta dos negócios e dos seus amigos bilionários. Esses amigos sempre retribuíram o favor tomando conta com muita dedicação dos Bush. George W. Bush fez seu primeiro $1 milhão há 20 anos com Arbusco Energy. Bush em inglês significa arbusto. Em uma empresa parcialmente financiada por Salem, o irmão mais velho do Osama Bin Laden. Quando George W. Bush precisou de um emprego em 1990, ele procurou justamente o Kerry Group, onde encontrou um cargo bem remunerado no quadro da subsidiária Qatar, uma companhia de fornecimento de alimentos para empresas aéreas. Como governador do Texas em 2000, Bush tirou o chapéu para seu antigo ticket de refeição e a empresa de seu pai, quando o fundo de pensão dos professores de Texas investiu 100 milhões no Kerry Group. Outro texto aqui interessante, aí já com relação à guerra do Iraque. Em setembro de 2003, a pilhagem do Iraque foi elevada à condição de política oficial do governo Bush. Eu vou repetir. Em 2003, a pilhagem do Iraque foi tida e elevada como condição de política oficial do governo Bush. Os artigos anunciaram que os Estados Unidos haviam decidido privatizar e vender setores inteiros da economia do Iraque, desde as telecomunicações até os negócios bancários. Vale a pena esse livro da Bertrand Brasil você dar uma olhada. O que a gente precisa entender? O que tem a ver esta situação com o início da carreira presidencial do Barack Obama? Para a gente fechar. Primeiro, ele vai assumir os Estados Unidos completamente destruído economicamente. Ele vai resolver isso em parte, mas não em todo. Apesar de ser um cara que tenta definir os Estados Unidos e tentar atingir aqueles que estão os mais fracos, os mais pobres, ele não conseguiu chegar nisso. E, num certo momento, ele declara contrariedade à guerra do Iraque, essa segunda guerra em 2003, que foi uma guerra destruidora para os norte-americanos. Agora, ele não diz, ele diz que ficou muito chateado com relação ao comportamento de alguns democratas. Mas o democrata que mais se opôs no passado a políticas voltadas a negros, voltadas a algumas minorias, foi Joe Biden. E o democrata que trabalhou com mais ênfase e esteve muito próximo do Bush para a segunda invasão dos Estados Unidos ao Iraque foi o Joe Biden. Então, ele está escrevendo aqui o quê? Ele está fazendo uma autobiografia. Você acha mesmo que o Barack Obama vai falar do seu vice-presidente como sendo aquele que se opôs a muitas ações públicas do governo federal norte-americano, às classes
menos favorecidos naquele país, e que também é esse homem que vai trabalhar com força e apoio braçal para que a invasão do Iraque, a segunda invasão do Iraque, viesse a acontecer. Não se fala muito nesse livro, mas a ação, por exemplo, do general Colin Powell foi uma ação vergonhosa. Por quê? Porque eles trabalharam todo um conteúdo mentiroso para dar uma razão que não existia naquela época à invasão norte-americana no Iraque. O que aconteceu? Acabaram com o Iraque e fizeram justamente o que Irã gostaria que fosse feito. Hoje os Estados Unidos têm um problema muito sério, porque mais uma vez pisou fora do passo necessário e racional dentro da sua visão policialesca do mundo. O que é o grande problema então no Barack Obama? E não é só dele, é no que eu estou lendo aqui, e ele deve falar isso no segundo livro. Só para que vocês tenham noção, para a gente fechar, tá certo? No governo Barack Obama, no segundo governo, há um acordo entre os Estados Unidos e o Irã com relação ao uso de armas atômicas, onde assinam todos os dois um protocolo de intenção. Se o Obama errou ou não, a gente vai discutir isso no acordo. O que acontece é que logo depois o Trump vem e rompe literalmente o acordo, ok? Entendo até que dentro do contexto norte-americano o Trump não errou. Agora o Biden quer reescrever esse acordo com os ayatollahs. A pergunta é: como você percebe os presidentes de outros países em relação aos Estados Unidos nos seus acordos bilaterais? É confiável? Não é? E este é um contexto que sempre foi alertado. Kennedy alertou sobre isso, e o Ronald Reagan, um é democrata e outro republicano, que deveria haver inteireza e durabilidade dos protocolos e acordos norte-americanos com seus aliados. E é exatamente isso que você não enxerga em nenhum dos presidentes posteriores ao Ronald Reagan. Qualquer um, democrata ou republicano. O que está acontecendo hoje é cada vez mais uma inserção da China no mercado econômico e também no mercado bélico, influência dela muito forte naquilo que, entre aspas, eu detesto esse termo, quintais norte-americanos, uma Rússia que também é descrita aqui muito desconfiada dos acordos feitos desde o período do Ronald Reagan, e quando depois tem a queda do Muro de Berlim, auxiliado pela ideia da perestroika com Mikhail Gorbachev, e que os russos não viram por parte dos americanos o retorno daquilo que deveria ser prometido. Surgiu um Putin no meio dessa história. A Rússia hoje é um país completamente desconfiado de qualquer tipo de acordo com os norte-americanos. Sem dizer que, e o Obama não fala sobre isso, cresceu muito os gastos de guerra no período do Obama e principalmente na primeira metade do governo norte-americano, quer dizer, no primeiro mandato do Barack Obama. É uma autobiografia, gente, vale a pena ler sim, tanto que vale a pena ler. Eu marquei, e essas marcas que eu dou ao livro é por comprometimento e respeito àquilo que o presidente Barack Obama escreveu aqui, mas também com um senso muito crítico. Vamos enxergar o que virá no segundo livro. O segundo livro é mais pesado. Barack Obama também não cita aqui, vamos ver se ele vai citar no segundo livro, as investigações e principalmente a espionagem norte-americana no período dele a países aliados como Brasil, Alemanha, França e inclusive a Áustria. Pasme, foi no período do Barack Obama que isto aconteceu. Ele não fala nada. Ele consegue falar sobre as questões que todos nós sabemos, que a Lava Jato revelou com relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também ele não faz uma meia-culpa em como os Estados Unidos se afastaram do Brasil, não apenas no período do nosso presidente Lula, né, mas também no período do nosso presidente Fernando Henrique. Vale aí a gente fazer uma análise muito clara dentro do desempenho dos Estados Unidos nas suas relações exteriores. Mas é um livro muito legal. Se você é de direita, leia o livro com respeito
pelo fato de Barack Obama ser um democrata. Se você é de esquerda, leia o livro com respeito pelo fato do Barack Obama ser um presidente norte-americano. Eu aconselho a leitura. É uma leitura rápida, não é uma leitura cansativa, vai valer a pena, vai valer muito a pena, mas principalmente tenha um senso muito crítico quando você vai ler uma autobiografia, de que presidente seja, daqui ou de qualquer lugar, tá bom? Gente, se possível, curte o canal. Eu peço a você que esteja participando, curte o vídeo, participa com a gente. O crescimento está acontecendo do jeito que eu queria, tá muito legal. Na próxima a gente vai falar de J.C. Tudor. A gente vai falar de mais uma obra dessa super autora. Eu já falei do Homem de Giz, vou falar de um segundo livro. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas. Até a próxima, gente. Obrigado.